casa descansar. O sentido da vida. Bom dia! Encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. Vamos tomar um café? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. E aí, pessoal, bom dia! Vamos entrando na live. Esperando a galera entrar. Quem revelará o mistério que tem a fé. Essa música é super bacana, né? E eu comecei a live com ela. Para colocar uma reflexão, né? Como que são aí os nossos amores, as nossas paixões. Então hoje nós vamos falar um pouquinho de sonhos, de paixões, como que a gente conduz a nossa vida. E como que tudo começa, né? Onde tudo começa? Ali, quem tem amor na vida tem sorte. Será que a gente sabe realmente o que é amor? Né? O que importa na vida? Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Minha história de vida, ela é cheia de altos e baixos, assim como toda a vida. Nenhuma vida é uma linha reta, né, contínua. A gente tem na nossa vida altos e baixos. A vida é um pulsar. Então, se a gente trabalha sempre na expectativa, a gente pode se decepcionar muito. E é isso quando a gente fala que o amor, né, o que é esperar, o que a gente espera do amor, né? A gente entra nas questões com o coração e a gente pode cada vez mais ir aprimorando o jeito de amar. Só que todo o amor começa na família. E como que é a gente começar a nossa vida na família, né? Toda família é uma estrutura que vem de amor. E quando a gente fala de começo, né, a gente sempre vai olhar para tudo aquilo que a gente traz, para tudo aquilo que a gente honra da nossa família. Nossa família é a nossa primeira escola. Bom dia, Lia. Nossa família é a nossa primeira escola. E é na nossa família que a gente aprende a se olhar, que a gente aprende a se firmar como uma pessoa, como um profissional. É na família que a gente aprende a amar, né? A olhar para o mundo com amor. E aí a gente pode perceber que a partir daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente se apresenta na família, de como a gente se apresenta na família, é que a gente começa a olhar para o outro e olhar para o mundo. Como que a gente se doa para o mundo, né? É a forma com que eu comecei a minha vida. Então vamos voltar lá, né? Vamos falar um pouquinho aqui de uma parte teórica, o pessoal interagindo aí. Bom dia, que bacana a live às 8, é isso aí. Rodrigo tá comentando aqui, né? Fazendo a live às 8, é um horário diferente. E aí eu tô convidando vocês para tomar um cafezinho aqui comigo, canequinha Netflix. Essa canequinha aqui eu ganhei da Carol, minha amiga que trabalhou comigo. Tem a caneca, tem a pantufa, viu, gente? Logo eu vou estar aqui de pijaminha também. Que legal. Bom, mas então eu tava falando, né, de como que a gente começa na nossa vida, na nossa família. Então toda família, quando nasce uma criança, ou seja, a criança ela nasce para a família a partir do momento que ela é gerada. Então existe uma gravidez, ali já existe uma família, já existe um filho, já existe um amor, uma expectativa, né? E muitas vezes as mães criam expectativas em relação aos filhos. Quando meu filho nascer ele vai ser assim, quando meu filho crescer ele vai ser assim, quando meu filho fizer tal coisa, aí ele vai realizar a família. Então essa expectativa que a gente tem em relação
o que o meu filho vai ser, como que o meu filho vai se projetar no mundo, muitas vezes esse filho carrega mesmo essa expectativa. Bom dia, Ricardo. E aí é que a gente fica com essa, né, o que é o primeiro aprendizado? Tudo que a gente cria, que a gente faz na vida, a gente espera alguma coisa. E esperar coisas de pessoas, às vezes a gente tem, né, ilusões, decepções. Por quê? Imagina se você cria um filho para que ele fique cuidando de você, para que ele fique do seu lado a vida inteira. Isso pode te dar uma decepção incrível, porque vai decepcionar tanto a mãe quanto o filho. Porque o filho, ele não está preparado para cuidar dos pais, ele não tem que ficar no universo da família. A família, ela é onde a criança nasce, onde a criança começa a aprender a viver, e a partir dali existe uma frase muito importante que a gente fala na sistêmica, né? Qual que é a função dos pais? A função dos pais é tornarem-se desnecessários. Então, toda vez que você lembrar, puxa, o que eu devo esperar do meu filho? Nossa, eu preciso projetar um futuro para o meu filho. Nossa, eu preciso que o meu filho seja assim, seja isso, porque se eu fizer, se eu colocar em tal escola, se eu fizer tal coisa, né? São coisas externas. Por quê? Realmente, se o teu filho tiver um estudo melhor, né, ele vai ter um nível de interação, ele vai exercitar a inteligência dele. Agora, e a inteligência sistêmica, a inteligência da natureza? Muitas vezes a gente esquece que nós somos seres da natureza. E o que é ser um ser da natureza? A natureza, ela tem regras, ela tem leis. E essas leis, elas são imutáveis. Por exemplo, vou dar um exemplo basiquinho para vocês aqui. Todo mundo acho que conhece a lei da gravidade, né? Então, a lei da gravidade, não adianta você falar assim, eu não concordo, eu não sei, eu não quero, eu não vou viver a lei da gravidade. Cara, vai lá e pula do prédio, né? Para ver se você consegue ir contra a lei da gravidade, não tem como. Então, quando a gente está ali sob as leis naturais elas vão agir na nossa vida, de qualquer maneira. Então, isso é uma primeira questão que a gente precisa entender, para entender o que é família, né? A família, ela é um núcleo natural, um núcleo da natureza. Então, quando a natureza, ela gera pessoas, ela gera famílias, essas pessoas e essas famílias, elas vêm a partir das leis naturais. É como eu falei, imagina você querer ir contra a lei da gravidade. Existe isso, né? É inconcebível, é imutável, né? Aí os astronautas vão lá, criam uma máquina que neutraliza a lei da gravidade, porque quando for para o espaço, mas isso daí é uma questão científica, né? Quando o astronauta está lá, né, dentro daquela simulação da gravidade zero, quando ele sai, o mundo dele volta ao normal. Ele vai enfrentar a gravidade, vai andar na rua, o celular dele vai cair no chão, né? Então, é fato. Então, nós, na nossa família, também temos a lei da gravidade. A lei da gravidade que age em cima da família, né? Que não é a lei da gravidade, são as leis sistêmicas. O que é um sistema, né? Hoje eu vou falar um pouquinho desse vocabulário sistêmico para que vocês possam entender como que a gente funciona, como funciona a nossa vida, né? Que é onde tudo começa. Então, o nosso sistema, ele é o ciclo de pessoas que convivem, onde a gente convive, onde a gente se manifesta. Então, por exemplo, eu nasci numa família que tem a mãe, o pai, os irmãos, avós, tios, né? Esse é o sistema que eu consigo enxergar. E aí eu te pergunto, quem faz parte da família? Às vezes a gente acha que quem faz parte da família é só quem tá ali que a gente tá vendo. Mas todas as pessoas que interferem na família, que interferem nas alterações e nas mudanças marcantes que acontecem na família, essas pessoas fazem parte da família, né? Até pessoas que você nem imagina que podem mudar a rotina de uma família, que podem mudar a história de uma família, essas pessoas fazem parte da família. Então, na minha família, avós, bisavós, tataravós, vou olhar lá no sistema, desde o primeiro ser humano que surgiu, né? Eu estou trazendo as características dessa família. E hoje eu existo, eu só posso existir porque todas as pessoas da minha família fizeram como fizeram. Todas as pessoas da minha família estiveram da maneira que estiveram na vida, fazendo aquilo que tinha que ser feito, da forma e do nível de consciência que tinham, para que hoje eu existisse, né? Hoje eu existo
a partir das atitudes das pessoas da minha família. Então, não existe essa coisa de certo e errado. Aí você fala assim, eu não dou certo, minha vida não deu certo. Já deu, né? Se eu sou um ser vivo, se você é um ser vivo, você tá na vida, já deu certo, né? Já foi o espermatozoide que chegou na frente, o óvulo que sobreviveu, né? Imagina quantas intempéries, né? Quantas turbulências, né? Essas células passam para chegar a vir a ser um ser humano. Então somos sim pessoas de sucesso. Só de existir já somos sucesso. E aí quando a gente olha para a natureza, né? A gente vai olhar para as leis. Bom dia, Anitta. A Ana, minha amiga, inspirou o café da manhã e do dia. Ó, cafezinho para tomar com você que eu fiz aqui. Então, voltando, estamos falando da família. Quando a gente olha para uma família, como que a gente pode saber o que é saudável e o que é doentio? Para eu saber se o núcleo de onde eu entrei, de onde eu saí, de onde de onde eu vim, qual a família que eu vim. Como que eu posso saber se é saudável, se é doente, no que eu vou me basear? A base que a gente tem nada mais é do que o simples olhar para a natureza. Quem criou as constelações sistêmicas foi o Bert Hellinger. Ele foi um alemão, faleceu no ano passado. Ele foi um alemão que ele era seminarista, se não me engano, e ele foi para a África, né, em missão. E lá ele conheceu uma tribo que vivia muito dentro da natureza. Era uma tribo bem isolada e vivia na natureza. E ele começou a observar como que as famílias conviviam, como que aquelas famílias conseguiam criar os filhos, ter o próprio contato com a natureza. Porque toda vez que a gente se afasta da natureza, a gente está deixando de lado aquilo que é o grátis, né? O natural, que é o grátis, né? Que é a luz do dia. A gente, por exemplo, imagina uma pessoa que troca o dia pela noite, né? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando o sol nasce, ele já dá um indício pra gente, olha, agora está começando a energia, vai aquecer. Então, esse sol ele vai começar a aquecer, ele vai começar a trazer energia para o nosso dia. A partir daí, essa energia ela vai começar a aumentar, ela vai começar a crescer. Esse sol vai esquentando e ele vai trazendo movimento para a vida. Então, tem a hora do dia onde a gente está mais elétrico, mais pronto para exercer as nossas atividades. E essas horas, né, onde o sol está caminhando, mesmo que, né, tô falando de sol aqui, mas a gente sabe que mesmo quando chove e tem nuvem, o ciclo do dia continua o mesmo. E aí chega no final da tarde, o nosso corpo já não tá mais com aquela energia toda para poder fazer atividade, né? Então a gente vai diminuindo, a gente já vai chegando num ponto de tranquilidade. Até chegar à noite, a hora que escurece, né? A escuridão é hora de olhar para dentro, é hora de cuidar da gente. Imagina quando a gente vira, né? Troca. Então eu vou trocar o dia pela noite. Você está fazendo o teu corpo fazer um esforço extraordinário, porque a hora que você deveria estar internalizado, dormindo, olhando para dentro, né? Onde o mundo, né? Onde o lugar que você vive, as pessoas estão, né? Com a energia da tranquilidade, do descanso, você está ali todo elétrico, trabalhando, né? Então, acontece que a gente vai invertendo o fluxo da natureza na nossa vida. E isso se intensificou com a tecnologia, luz artificial, computador, televisão. Então, todos esses elementos que a gente usa dentro da nossa casa, eles nos afastam da natureza, eles nos afastam das leis naturais. Isso eu vou falar muito na terapia dos ambientes, né? Vou falar daqui a pouco dos trabalhos também que eu tenho feito, como que tá bacana esses trabalhos de valorização pessoal e valorização do ambiente. Mas vamos lá. Oi, Raquel, saudade, meu bem, obrigada, você tá aqui. A Bia entrou também. Manda um aviãozinho pro pessoal. Nós estamos falando de família, das leis naturais, como que a gente se posiciona na vida de acordo com as leis naturais, tá? E o que é o saudável, né? É um jeito da gente começar esse ciclo de lives, que vão ser essas conversas matinais. Então, pessoal, manda um aviãozinho, clica no coração, pega o teu café, né? Tá fazendo uma atividade aí, ó, liga aí, deixa eu escutar aqui o que a Ana vai falar. De repente eu aproveito alguma coisinha, tá bom? Alguma coisa legal vai sair daqui. Então vamos voltar a falar da família. A família, né, que é o berço onde a gente nasceu,
que tem essa conexão com a natureza, estava falando do Bert Hellinger. O Bert Hellinger olhava para aquela família que estava conectada com a natureza e via, puxa, que legal, que bacana, que diferente, né? Como que eles tratam os filhos. Chega a hora do filho ir para o mundo, o filho vai, o filho cresce, ele se desenvolve. Então, tudo nas suas fases corretas, né? Como que a gente vai saber o que são fases corretas? Existem os tipos de amor. Os tipos de amor, eles determinam em qual fase da vida que a gente está. E aí eu vou falar disso numa outra live também. Mas olha só, quando o Bert Hellinger observou a natureza, ele viu que tinha essa conexão maior dessa tribo com a natureza. E ele viu o quê? Que numa família existem leis naturais que regem essa comunicação, essa interação dessas pessoas. Então, existe você e o seu sistema. Pensa lá, sua família. Como que você interage com a sua família? Muitas vezes nós fazemos até coisas que a gente não quer porque a gente precisa pertencer. Imagina se a tua família fala assim, você não fez isso que a gente quer, ó, você não tá aqui com a gente, você não pode passar o Natal com a gente, então nós vamos te excluir da família. Você vai se sentir simplesmente, né, você vai se sentir mal, você vai se sentir rejeitado, você vai sentir essa exclusão. Então ninguém quer ser excluído, todo mundo quer pertencer. E essa é a primeira lei sistêmica, é a lei do pertencimento. Ninguém pode ser descartado de uma família. Todos pertencem. E o que é ser descartado de uma família? É não ter o seu lugar reconhecido. Como que eu tenho um lugar reconhecido na família, né? Quando eu sou respeitada e quando eu respeito as pessoas da forma como elas são, né? Simples assim. Eu querer que uma pessoa seja conforme eu quero para satisfazer os meus desejos infantis, eu já estou fora, do equilíbrio familiar, eu já estou fora da saúde. E o que muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos, ou muitas vezes fazem com a gente, né? Querem nos encaixar num molde, numa roupinha, né? Para que a gente seja aquilo que as pessoas querem que a gente seja. Não, você não vai trabalhar nisso, isso não dá renda, isso não é legal. Então, às vezes, as pessoas matam os seus sonhos, matam o anseio da sua alma, porque estão seguindo aquilo que os outros estão falando, porque estão seguindo aquilo que o outro quer. E aí por quê? Então o meu sonho é ser cantora, mas aí eu vou trabalhar no banco, porque minha mãe e meu pai mandaram. Isso é você matar um sonho, isso é você matar o desejo. E aí o que acontece? Você vai se tornando uma pessoa frustrada, você vai se protegendo para não haver o sofrimento, porque você não está conectado com a sua alma, né? Então o pertencimento na família, ele valoriza inclusive a nossa conexão de alma com a gente mesmo. Se a gente tem forte dentro da gente o que a gente ama e o que a gente quer para a vida e a gente segue esse caminho, todos os caminhos se abrem, né? E se você pertence à família, se a família respeita, né? Se você tem um filho e você consegue olhar para esse filho com respeito, que esse filho pode ser aquilo que ele quer, que ele pode ter um sonho, ele pode ter um desejo, ele pode realizar, isso tudo vai fazer com que ele tenha uma conexão maior com a alma dele, porque ele está liberado, ele está autorizado a ir para a vida com esse amor, né? Esse amor que veio da mãe, passou para o filho, né? Quando esse filho nasceu, ele veio para o colo, a estrutura da criança é formada no colo da mãe, quando essa criança está amamentando, quando essa mãe está amamentando essa criança, né? Então, eu costumo fazer uma comparação, né? Quando você pergunta assim, o que é ser mãe, o que é ser pai? A energia de mãe é de mão que segura, que acolhe, que abraça, que pega. E a energia de pai é a energia de pé, o pé que põe para andar, que manda para a vida, né? Pé na bunda, vai embora, agora você cresceu, agora você não precisa ficar mais aqui. O pai ensina a aventura, né? A mãe ensina o cuidado, o colo, o carinho, o autocuidado. E o pai ensina a aventura. Então não tem coisa mais gostosa do que a pessoa pertencer à família, sabendo que é amada da forma que ela é. E aquilo que vai aprender na família, né? O que a família ensina? As primeiras regras que a família precisa ensinar, que são regras naturais também fundamentais que a gente precisa saber, né? Que a gente está aqui no universo e essas regras universais são básicas, que é a autopreservação e a preservação da espécie. Nós estamos aqui para isso. E na autopreservação existe todo um processo de evolução.
Quem ensina a autopreservação, quem tem a energia da autopreservação é a mãe. A mãe ensina o cuidado pessoal, a mãe ensina como que a gente precisa se colocar no mundo, como que a gente se enxerga, como que a gente se ama, como que a gente se cuida, né? Como que a gente cuida e dá colo pra gente, pros filhos. A mãe traz essa dose de amor que vai colocar em mim o impulso também de querer ser mãe, para que eu possa passar para os meus filhos aquilo que os meus filhos também vão levar para o mundo. Eu recebo uma dose de amor, esse amor vem para mim. Como que eu pago isso? Dando essa dose de amor para os meus filhos, tá? Então, o pertencimento, ele vai fazer tudo isso. Ele vai colocar você dentro da família, ele vai te dar essa estrutura, você vai se sentir livre para poder caminhar para a sua vida, aprendendo que você aprendeu a se cuidar com a sua mãe e você aprendeu a ir para a vida, se aventurar, preservar a espécie, né? Que você vai encontrar um parceiro de vida, você vai querer ter filhos, isso daí é a reprodução da espécie, que é a continuidade da vida. Quando não existe isso, quando a pessoa está desconectada de si, existe a morte da família, né? Você foi criado para ficar fazendo a minha vontade. Você vai ficar aqui em casa, você não vai ter um relacionamento. Então, o que acontece? A pessoa não vai para a vida, ela não consegue se relacionar, ela não consegue ter filho e ela não consegue nada na vida, não consegue trabalho, né? Sexualidade e dinheiro andam juntos. E aí, a partir dessa visão da sexualidade e dinheiro que andam juntos, você percebe, puxa vida, se eu não tenho sexualidade saudável, se eu não consigo ganhar dinheiro, então tem alguma coisa errada, né? Como que ficou a minha visão dentro da família do que eu preciso fazer? Muitas vezes você não foi para a vida, ainda está preso lá atrás. Então, essas visões do que é saudável e do que é doentio, colocam a gente numa postura de visão da nossa vida, de compreensão de mundo, né? E essa lei, né? Então, eu tô falando, primeira lei do pertencimento. A segunda lei é a lei da hierarquia, ou seja, quem veio primeiro e quem vem depois, né? Quem comanda o sistema, a quem a gente deve respeito. Quem veio primeiro no sistema, ele tem a prioridade do respeito, a gente deve respeito. E a gente não pode querer mudar e querer alterar o fluxo dessa pessoa, o fluxo dessa família, porque, então eu sou filha, eu aprendi, eu tive um curso online que eu fiz, que bacana, e eu aprendi essas coisas e agora eu quero que minha mãe se encaixe nesse perfil, nesse padrão. Eu quero que ela mude, ela vai ter que mudar, ela vai ter que mudar de casa, essa roupa que ela veste não tá legal, ela não é moderna. Tudo isso é o meu ego querendo criar uma mãe que não existe. Por quê? Primeira coisa que eu preciso entender é que os meus pais, quem veio primeiro, né? Quem veio primeiro puxa o caminho, abre o caminho. Então, tendo dificuldades ou não, tendo maneiras de sobreviver, de procurar, né, melhorar a vida, de uma forma ou de outra, quem veio primeiro já foi vitorioso. Por quê? Porque gerou vida, porque conseguiu realizar. Então, quando eu falo de hierarquia, é que a gente precisa, né, faz parte dessa ordem, né? Essa ordem hierárquica, ela é maravilhosa. Por quê? Eu preciso ter respeito por quem veio antes de mim. Quem veio antes de mim pode não fazer de uma forma com que eu penso que é o certo, mas fez o melhor que podia para que eu estivesse aqui, né? E aí, quando eu olho para quem veio primeiro, eu sou pequena. Eu sou pequena diante dos meus pais. Eu sou pequena diante dos meus avós. Eu não posso querer mudar a vida deles, eu não posso querer mudar o passado deles. Eu tenho que agradecer, eu tenho que honrar a vida deles fazendo melhor com a minha vida. Mas eu vou ter respeito, eu vou fazer reverências a quem veio primeiro. Por quê? Porque todos foram sobreviventes mesmo. Passaram por todas as questões problemáticas da vida, conseguiram gerar vidas e estão na vida, né? Estamos na vida caminhando. Então, essa é a segunda lei, a hierarquia. Quem vem primeiro, quem vem depois, né? Isso a gente precisa ter no lugar. O que é, por exemplo, romper a lei da hierarquia? Quando eu não concordo com aquilo que os meus pais fazem, quando eu quero ser mãe da minha mãe, eu quero mandar nela, eu vejo a minha mãe como uma criança, falo, você está fazendo tudo errado, não é assim que faz, né? Porque você agora tem que fazer dessa forma. E aí eu tô querendo mandar no sistema da minha mãe.
Então, quando eu quero impor aquilo que eu quero para uma pessoa que no nível de hierarquia é maior que eu tô querendo ser maior que a pessoa. Eu tô julgando que o que eu sei, o que eu penso, o que eu falo é melhor. E aí deixa de existir o respeito. Porque o respeito é você olhar para o outro, olhar para a pessoa da forma com que ela é. Respeitar aquilo que ela faz com o nível de conhecimento que ela tem, né? Talvez a sua mãe não tenha o nível de conhecimento que você tem. E aí não adianta você brigar, bater a cabeça na parede, que a pessoa não vai abrir, não vai desenvolver do dia para a noite. Então a gente tem que ter o respeito nessa questão da hierarquia. E qual que é a terceira lei? A terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio, né, entre o dar e o receber. E aí eu vou tomar meu café, senão ele vai esfriar tudo aqui. Vocês estão tomando café aí, gente? A tia Kátia entrou. Oi, tia Kátia, como é que tá aí, Machado? Eu vi que você tá fazendo uns bolos super bacana, hein? Que delícia. Bolo doce, a delícias da tia Kátia aí. Muito bacana. Então, gente, vamos voltar lá na questão da ordem, o equilíbrio, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. O que é equilíbrio? Equilíbrio, vamos pensar numa gangorra. Você tá numa gangorra, né? Um vai para baixo, o outro sobe. Quando o outro vai para baixo, o outro sobe. E aí a gente pode perceber que isso é um equilíbrio, né? Imagina se um para aqui e o outro fica aqui em cima. Um vai cansar mais, né? O outro quer descer, não tem jeito. Um vai ficar fazendo mais força para que a gangorra fique lá, né, parada lá em cima, tá segurando o outro. Então, todas as vezes que a gente está em desequilíbrio, o sistema está em desequilíbrio. E aí vem problema, vem doença, né? Pensa, um equilíbrio horizontal. Você e seu marido, você e sua esposa, né? No relacionamento existe o equilíbrio horizontal. Então, eu dou e eu recebo. Eu vou em direção a ele, ele vem em direção a mim. Eu faço uma coisa para ele, ele faz uma coisa para mim. É uma troca. E é uma troca justa. Por que é justa? Porque precisa ter esse dar e receber. Precisa a gangorra subir e descer, né? Todo momento, a todo momento, né? Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. Em relações horizontais, que são relação de amizade, né? Com amizade também tem que ser assim. Imagina, você é meu amigo. Aí eu chego e falo assim, nossa, eu vou te dar uma Ferrari de presente. Eu te dei uma Ferrari. Imagina o tamanho da dívida que você vai ficar comigo, né? Você vai falar assim, eu nunca vou conseguir pagar uma coisa dessa. Então, a gente tem que fazer aquilo que está no nosso nível, né? No nível equilibrado, para manter a amizade equilibrada, né? Porque se eu quiser te tratar, então tem alguma coisa errada, porque se eu vou te dar uma Ferrari, aí no mês que vem eu te dou uma casa, aí no outro mês eu te dou uma viagem internacional, aí no outro mês, entendeu? Não está desequilibrado isso? E aí fica uma coisa estranha, por quê? Você está valorizando a pessoa que está do teu lado, você está valorizando a amizade? Não, você não está valorizando a amizade, você está querendo fazer um refém, né? Porque se a pessoa não tem como ela te pagar, ela vai ficar em dívida eterna com você, né? Então a gente não fala assim, eu dou um presente porque eu quero um pagamento. Não, mas é uma troca, né? Os presentes, eles têm que ser equilibrados. Então isso é entre amizade, isso é entre casal e isso é entre profissional. Você vai lá, né? Eu dei esse exemplo ontem no grupo Se Liga em Você. Você vai lá no dentista, você faz um trabalho no teu dente. Então o dentista veio, ele pegou a sabedoria, a inteligência dele, ele agiu para resolver um problema seu, né? Ele te deu uma solução para o seu problema. Como que você vai equilibrar? Dando dinheiro para ele. Trabalho é assim, profissional é assim. Imagina aquelas pessoas que não sabem cobrar, que não sabem receber, que não conseguem lidar, né, com o cliente, com o dinheiro, com aquilo que vem, né? É o troco, é o equilíbrio, e esse equilíbrio precisa continuar existindo. Então, se você faz um trabalho, nada mais justo do que você receber por ele. Então, você tem que saber cobrar, sim. Isso é uma lei sistêmica. Se todo mundo ficar em dívida com você, o que você vai imaginar? Você vai se colocar como vítima, você vai se fazer de coitadinho. Olha, ninguém me ama, eu faço tudo para aquela pessoa e aquela pessoa não me dá valor. Então precisa sim existir esse equilíbrio horizontal. E como que é o equilíbrio vertical? O equilíbrio vertical tem a ver com a hierarquia, né? Os mais velhos dão para os mais novos.
Os avós dão para os pais, que dão para os seus filhos. E como que é esse pagamento, né? Como é que é esse equilíbrio? Eu recebi amor, aprendizado, teorias, conceitos, eu recebi da minha mãe. Para quem que eu vou dar? Eu vou dar de volta para ela? Imagina, se eu recebi da minha mãe, se eu tenho que dar de volta para ela, então vai ficar eu e ela no universo. Como que eu vou pagar para minha mãe aquilo que ela me deu? Eu vou dar para os meus filhos. Então, esse é o ciclo da vida. Os mais velhos se abastecem de amor, passam para os mais novos, que vão passando para os mais novos, e assim a vida segue o fluxo, né? Se para aqui, ó, minha mãe me dá, aí ela me cobra de volta, né? Como que eu vou poder ter energia para passar para frente, para ter os meus filhos? Eu não vou conseguir, né? Vai travar essa energia, vai travar o fluxo de energia. Então eu preciso ter noção, ter muita noção de que aquilo que eu recebo de quem é maior que eu trago, eu agradeço, né? E eu devo o quê? Eu devo gratidão. Gratidão é grátis, né? Então eu recebi, eu agradeço, e como que eu vou pagar? Dando para os meus filhos, dando esse amor, esse carinho, esse cuidado, esses ensinamentos de vida para os meus filhos. O que eu recebi, eu aprendi. Vou pegar as coisas boas, vou transformar em coisas melhores, vou colocar a minha pitada de criatividade ali, né, para poder levar a família para frente. E aí eu vou poder fazer melhor com os meus filhos. Então, pessoal, essas foram as 3 leis sistêmicas que o Bert Hellinger colocou quando ele observou a família e a conexão da família com a natureza. São leis naturais, imutáveis. A gente não discute com ela, como eu falei, como a lei da gravidade. E tem uma 4ª lei, né, que vem do Consciência Sistêmica. O Dr. Fernando, que é o criador do IBRACS, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Eu fiz toda a minha formação de constelação com ele, fiz vários trabalhos, né, muitos cursos com ele. Então eu sigo nessa linha sistêmica porque para mim foi o que fez muito sentido, foi o que proporcionou a minha transformação de vida, né? E se hoje eu estou aqui podendo falar com vocês, também é graças a esses ensinamentos, graças a essa transformação que eu consegui fazer. Claro, a gente nunca é perfeito, chega num ponto, falar assim, agora eu estou 100%. Isso não existe, tá? A gente sempre tem que buscar. E uma hora a gente vai estar aqui, outra hora a gente vai estar aqui, outra hora sobe, outra hora desce. Esse é o fluxo da vida, né? Não é linear. Imagina lá no hospital, a pessoa que tá lá com aquele negocinho do coração lá que eu esqueci o nome. É o fluxo cardíaco. Então, quando para, a pessoa morreu. Não existe uma vida que é uma linha reta. Ah, então agora eu cheguei, eu tenho equilíbrio e eu vou conseguir expressar na minha vida essa pessoa perfeita que eu sou. Não existe. Quem não tem o que aprimorar, quem não tem o que aprender e o que conhecer, estagnou, cristalizou, ou seja, está morto, né? Só o imperfeito pode evoluir. Essa frase é muito bacana também. O Dr. Fernando fala. Só o imperfeito pode evoluir. Mas é tanto assunto que a gente vai floreando, né? Mas eu vou voltar lá no Dr. Fernando, que ele colocou a 4ª lei sistêmica, que é a lei do tempo e espaço. E o que significa tempo, né? Existe tempo para tudo. Quando eu era criança, eu tinha um sentimento, eu tinha uma emoção, eu tinha um comportamento, né? Quando eu era criança, eu recebia. Minha mãe e meu pai me davam o quê? Amor, carinho, comida, dinheiro, escola. Eu só recebia. Eu não produzia nada para o mundo. Eu estava naquele amor infantil ali. Quando eu cresci, eu já comecei a ter responsabilidades. Já começou a haver uma troca. Hoje, eu sou mãe. Hoje eu faço um trabalho para os meus filhos. Eu dou para os meus filhos. Eu faço um trabalho onde eu dou aquilo que eu tenho de conhecimento para as outras pessoas, para o mundo. Então, o tempo que eu vivi lá, o passado, não é o tempo de hoje. Se hoje, eu, com a idade que eu tenho, quiser viver uma vida de quando eu tinha 15 anos, imagina o que vai acontecer. Vai dar merda. Por quê? Eu não tenho mais aquela idade, eu não tenho mais aquela energia, eu não tenho mais aquela função que eu tinha, né? Hoje eu tenho outras responsabilidades. Então, estar no tempo certo para cada coisa também é uma lei natural. E respeitar o tempo certo para cada coisa, né?
A hora de uma criança virar adulto é a hora certa dela, a hora, né, quando essa criança, esse adolescente passou pelas fases que tinha que passar. E aí ela chegou na fase, bom, agora eu tô fazendo 18 anos, eu vou mudar a fase na escola, vou começar a pensar na profissão. Tudo isso vem na hora certa. Não adianta você falar para uma criança de 10 anos de idade que ela tem que definir qual profissão que ela quer ter. Isso é uma pressão, isso é uma prisão. Você vai contra a lei natural e você vai adoecer essa criança. Tem pais que adoecem porque querem projetar um futuro perfeito para o filho, achando que esse projeto vai dar certo, sendo que a construção de vida que esse filho vai fazer é durante a vida dele, né? E isso é um aprendizado muito importante. As leis sistêmicas são um aprendizado muito importante, por isso que eu tô falando delas aqui hoje, né? Que é onde tudo começa, na família, e na família conectada com a natureza, com o natural, tá? A gente tem hoje estamos com 3 grupos super bacanas. Tem as segundas e terças-feiras o grupo Se Liga em Você, é onde a gente trabalha o autoconhecimento, né? O eu comigo mesmo, de onde eu venho, o que eu quero, eu me conheço, quais são os meus problemas. Tem gente que está tão desconectado dos seus problemas que nem sabe o que é problema, não sabe nem o que quer, não sabe nem do que gosta, né? Quando você vive uma vida em função do outro, ou quando você inverte as ordens da hierarquia e vai cuidar daquilo que o outro precisa e não olha para si, você está se afastando de si, se afastando da sua alma. E aí, como que fica você, né? Será que você sabe o que é sonhar, o que é se inspirar? De onde que vem esse amor e a que você tem amor? Se você não sabe o que você ama, para que você está aqui no mundo e o que você quer fazer, você está completamente afastado da sua alma, né? E muitas vezes a gente vai fazendo coisas na vida, atropelando a vida, para que a gente chegue num ponto que não vai levar a gente a lugar nenhum, né? É como um GPS, você planeja o teu GPS, aí você desviou daquela rota, o GPS vai tentar consertar. E muitas vezes você chega no final do destino e não vê que era nada daquilo, né? E nisso eu também posso contar um pouco da minha história para vocês, né? Eu nasci, cresci numa família que me deu muito amor, que me deu muito carinho, que me deu tudo aquilo que eu precisava para ser uma pessoa saudável. E aí eu fui traçando meus GPS, né? Então eu quero sair de casa, eu me senti, quando eu era criança, eu me sentia muito presa, né? Muito presa em casa. Não podia sair muito pra rua pra brincar, era difícil ter uma independência, né? Mesmo quando criança, a criança gosta de ter independência, de fazer as coisinhas dela ali. Então, aí eu cresci, quando eu cheguei na adolescência, já comecei a traçar, né? Porque eu vou fazer arquitetura, e aí da arquitetura eu vou estudar, e aí eu vou para outro país, aí eu vou aprender línguas, aí eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado. Então eu tinha isso na minha cabeça, eu achava que eu ia fazer isso. E aí, né, quando eu comecei a namorar, eu fiz faculdade, terminei a faculdade, eu casei, e aí eu fiquei durante anos casada e construí uma vida, tive filhos, ou seja, o rumo do meu GPS mudou um pouquinho. Porque quando eu estava na faculdade, eu queria estudar, eu queria ir ganhar o mundo. Então, aquilo ficou um pouco dentro da minha alma, né? Eu gostava de cidade grande, eu gostava de agito, sempre gostei muito de praia, né? Até sonhava em morar na praia. E isso daí tudo foram rotas que foram sendo mudadas, porque a gente tem sonho que é infantil também, não é um sonho pé no chão. E aí a vida vai trazendo pra gente, né? É isso que você quer? Olha o que tá aparecendo pra você. Então, eu até deixei uma pergunta no story, né? Será que aquilo que você quer realmente é aquilo que vai te fazer feliz? Por quê? Porque eu percebi que eu tracei uma vida toda em cima de algo que eu nem sabia se eu queria, né? Claro que eu olho para minha vida e tudo que eu já fiz com muita gratidão. Meus filhos são maravilhosos e é isso que né, o mais importante. Então, eu tive um casamento bacana, tive os meus filhos e, né, fui buscando cada vez mais melhorar, crescer, projetei construir minha casa, que era um sonho. Imagina, né, gente? Arquiteto projeta casa para todo mundo e para si vai ficar aquele vazio. Nossa, eu preciso ter minha casa. Aí, quando eu construí minha casa, eu falava, ai, que coisa linda, eu amo minha casa é linda. Mas aí eu percebi que ali não era o destino final. Por quê? Porque em muitas situações eu estava realmente afastada
da minha alma, eu estava afastada de mim. Então eu fui vivendo uma vida mecânica. Sabe aquele robozinho que vai fazendo coisa, vai fazendo e acaba fazendo mais para agradar os outros, para cumprir protocolos, do que para se conectar consigo mesmo. Então eu era muito doente, eu tomava muito remédio e ia tendo aquela vida atropelada, né? Aquela coisa maluca, daquele jeito louco de viver, caminhando, fazendo as coisas de uma forma automática. Então, uma forma da gente detectar se a gente está no saudável, se a gente está no doentio, é a gente olhar como é que está o nosso corpo, o que o nosso corpo está transferindo para a gente, está transmitindo, o que o nosso corpo traz de informação para que a gente consiga saber se a gente está saudável realmente, né? Será que eu estou tomando muito remédio? Será que eu estou afastada da minha alma, do meu coração? Será que o que eu faço realmente me preenche? Porque se não tem um preenchimento, né, você vai continuar no vazio. E aí você vai arrumar qualquer coisa para se preencher. E de repente nada vai te preencher. E aí eu cheguei naquele destino final, né? O GPS lá falou para mim assim: pronto, você chegou ao seu destino. Eu falei, nossa, mas e agora? Né? Quem sou eu? Cadê? Onde que eu tô? E aí eu fui começar a me tratar, me trabalhar, fazer terapias, abrir, né, essa alma que estava trancada. Por quê? Você acaba, chega uma hora que você nem respira mais, né? Você só respira se tomar remédio para abrir o peito. Você não está em contato com a natureza. Então, todas as vezes que a gente precisa olhar para dentro da gente, a gente precisa trazer esse contato com a natureza, trazer a natureza para a nossa vida e olhar se realmente o que a gente está fazendo tem a ver com a nossa essência da nossa alma. Ai, Ana, mas eu tô aqui vivendo, não sei o que é alma, não sei o que é vontade, né? Aí eu te falo, a gente sabe sim do que a gente gosta, do que a gente ama. Começa a olhar para as pequenas coisas, né? Tem o exercício que a gente fez ontem também com o nosso grupo e a gente perguntou, né? O que você mais gosta que as pessoas façam para você? Né? Tem gente que fala assim, eu não sei. Puxa vida, você não sabe o que a pessoa gosta, que faz para você, né? Aí a gente estava conversando sobre isso. Olhe pelas pequenas coisas, comece pelas pequenas coisas. Eu gosto que alguém traga um copo de água para mim. Já é um nível de compreensão. Puxa vida, eu gosto que tragam água para mim. Então você já sabe alguma coisa que você gosta que façam para você, né? Eu gosto que me tratem com mais respeito. E aí eu te pergunto, será que você está se tratando com respeito? Né? Porque para eu me tratar com respeito, eu preciso que outro me trate com respeito, mas para o outro me tratar com respeito, eu preciso olhar para mim e me tratar com respeito primeiro. Então eu preciso saber me colocar no lugar que eu quero estar, né? É difícil? É difícil, gente. Demorei quase uma vida para achar, mas uma hora a gente acha, né? Uma hora a gente encontra esse caminho. E esse caminho não é um caminho florido, lindo, maravilhoso, né? É um caminho das pedras, mas é aí que a vida exige da gente um certo grau de ampliação de consciência, né? Para que a gente está aqui nesse mundo? Vou jogar essa pergunta para vocês refletirem, né? Todo mundo já pensou, por que eu nasci nessa família? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero da minha vida? Todos nós estamos nesse mundo para ampliar o nosso nível de consciência. Cada um ampliando o seu nível de consciência, o universo ampliando o seu nível de consciência, nós vamos criar um mundo diferente, né? E isso que a gente está vivendo hoje em dia, essa situação aí de pandemia, onde está todo mundo trancado dentro de casa, né? O que significa o estar trancado? Todo mundo parou. Eu não posso ter contato com o outro, eu não posso ter contato com o universo lá fora, por quê? É hora de eu olhar para dentro. E isso a natureza também agradece. Por quê? A natureza, ela está se reconstituindo, né? Ela está eliminando a poluição do pensamento humano, a poluição da tecnologia humana, e a natureza está se reconstruindo, né? Quantas fotos bacanas a gente tem visto da natureza se reconstruindo. Eu vi várias de, né, rios que estão sendo, tá voltando peixe, tá voltando cisne, sei lá, tá voltando os bichinhos tudo pro lugar que precisava, tá aparecendo golfinho na praia, o céu de São Paulo tá despoluído. Gente, tá lindo isso, né? Por quê? Porque a gente tá olhando para dentro. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa melhores. Por quê? A gente vai se melhorar a partir do momento que a gente olhar para dentro da gente.
E para isso, gente, precisa ter coragem, né? Coragem. O que é coragem? É a ação do coração. Se eu deixar o meu coração falar e eu agir a partir do meu coração, isto é coragem, isso é bacana. Nossa, que legal, você fez uma transformação bacana de vida. Como que você conseguiu? Conectou com o seu coração, ouviu, deixou o coração falar. E a partir daí, você ouvindo o seu coração, você começa a agir, né, devagar de acordo com esse coração. Às vezes isso exige uma transformação de vida grande, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá, você chegou ao seu destino e eu vi que não era muito aquilo que estava em relação, né, com a minha alma, que não estava me preenchendo, eu fui obrigada a recalcular a rota do GPS ou achar um novo destino. Pode ser que eu esteja errando novamente? Pode, mas é aquele, eu também uso aquela teoria, né? É caminhando que você faz o caminho. Vai, começa a andar e fazer pequenas coisas que fazem sentido. E aí você vai achar um sentido maior para a tua vida, né? Quando você está numa vida sem sentido e você está atropelando as coisas e você não está entendendo o que está acontecendo com a tua vida, precisa parar. Para, olha, dá o tempo para você, respeite o seu momento. E acima de tudo, a gente tem uma palavrinha que a gente precisa anotar na parede, né? Aceite. A gente não consegue aceitar a vida que a gente tem. E quando a gente não aceita, a gente não sabe agradecer. E aí tudo perde a graça, né? Agradecer é a graça descer, desce a graça na nossa vida. Então, três palavrinhas aí que eu falei, né? A coragem, a atenção também com o presente, a coragem que vem da ação do coração, né? A aceitação, porque a gente precisa aceitar aquilo que está acontecendo na nossa vida. Quando a gente aceita o que está acontecendo, a gente vive no presente, né? Se eu fico olhando para uma vida que não existe ainda e fico mirando nela e quero que ela seja aquilo que eu imagino e que eu tô mirabolando aqui, eu não consigo realizar nada. Por quê? Eu tô no futuro e esqueço de viver o presente. Eu tô no futuro e eu não tô fazendo aquilo que tem que fazer sentido para mim hoje. Então, hoje a gente precisa trabalhar com a aceitação. Eu aceito a vida que eu tenho, mas eu não vou ficar estagnada nela. Eu vou criar um jeito de arrumar uma nova rota para chegar onde eu quero. Porém, eu vou curtir muito esse caminho. Esse caminho ele precisa ser aproveitado, porque a vida ela não está no destino final, ela está no caminho que a gente percorre. E enquanto eu estiver percorrendo esse caminho, eu tenho que estar de uma forma muito alegre, muito contente, muito feliz e com muita gratidão. Porque é aí que eu vou colher os bons frutos, né? Se eu tô nesse caminho, consigo olhar para o lado, admirar a paisagem, admirar as coisas que esse caminho está me trazendo, eu vou ter mais força e mais energia para chegar no final. Agora, se eu pego esse caminho e só olho lá no final e só quero ver onde eu vou chegar, onde eu vou chegar, onde eu vou chegar, eu não curto esse caminho, eu não aproveito isso. Então, esse estar no presente é um dos segredos, né? A aceitação é um dos segredos. E aí, pensando em tudo isso, né? Hoje eu falei um pouquinho desse início, como que a gente começa na família, né? Falei das leis naturais que regem o nosso sistema familiar. Todas as quintas-feiras eu quero trazer convidados aqui, pessoas inspiradoras, pessoas que têm trabalhos interessantes, que estão transformando vidas de pessoas para que vocês possam conhecer. Pessoas que estão fazendo o diferente, que acharam um caminho. E essas pessoas são pessoas admiráveis, pessoas do meu universo, pessoas que vocês também podem conhecer, e que são pessoas que não desistiram. Porque se a gente desiste, se a gente perde o foco, perde o objetivo, né, a gente morre, a gente murcha, a gente morre. Então a gente precisa começar a olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo que está dando certo. E isso é muito bacana. E tem pessoas que são tão inspiradoras que só da gente conversar com elas, elas já mudam a nossa visão, já mudam o nosso dia. Então eu vou trazer às quintas-feiras as pessoas inspiradoras que vão trazer dicas, trazer coisas para a gente se inspirar. E às sextas-feiras eu vou trabalhar algum tema e trazer, né, a questão das perguntas e respostas, tá? Vai ter uma live onde eu vou falar da terapia de ambientes. Eu deixei nos stories, eu coloquei uma caixinha de pergunta, né? Colocando o que mais incomodava a pessoa, o que mais te incomoda na tua casa.
E isso dá assunto para uma live inteira. Nós vamos falar muito disso na semana que vem, porque eu vou falar do grupo Terapia de Ambientes. E como esse final de semana é Dia das Mães, na sexta-feira nossa live vai ser dedicada às mães. Então nós vamos falar sobre maternidade, vamos soltar aí um pouquinho dos temas da função materna, né? Como que a gente pode lidar melhor com a função materna, o que é a função materna, o que é ser mãe, né, de um modo saudável, o que é a mãe saudável, o que é ser doentio como mãe. Então, essa temática sistêmica, ela tem muitas aberturas. E eu quero trazer para vocês aqui esses temas mesmo, para que a gente possa explorar um pouco dessas questões sistêmicas, porque a sistêmica, ela deveria estar presente na escola, né? Deveria as crianças aprenderem esses temas desde pequeno, porque isso transforma as vidas. E se a gente consegue se transformar, se a gente consegue melhorar a nossa vida a partir de um tema, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser colocado. Então, sempre vou estar trazendo aqui para vocês às 8 da manhã, às terças, quartas e quintas. Então, vamos ter na quarta, a gente vai trabalhar uma temática, igual hoje, né? Falando do início da família. Às quintas, a gente tem um convidado especial, inspirador, que vai falar um pouquinho do desenvolvimento da vida dele, o que ele está fazendo de bacana para o mundo e ensinando para a gente alguma coisa que a gente precisa também para poder se desenvolver. E às sextas-feiras, vamos ter um assunto relacionado a perguntas e respostas. Então, na quinta eu vou deixar a caixinha de perguntas, vocês colocam as perguntas sobre aquele tema específico e na sexta a gente vai fazer essa jogada. Eu vou responder as perguntas da caixinha de perguntas que eu colocar e vou responder as perguntas que vocês estão fazendo aqui ao vivo comigo, tá bom? Então, a gente vai nesse esquema, trazendo um pouco de conceitos, um pouco de informações, um pouco de linguagem sistêmica, trazendo um conhecimento que eu adquiri durante anos de estudo, né? Tudo que eu tô falando aqui para vocês é super valioso, gente. Por isso que eu falo, se você conseguir entrar, chama a galera, chama os amigos, né? A live sempre vai ficar salva. E aí é legal que você possa enviar também essa live para as pessoas e depois entrar lá, conhecer o meu canal do YouTube, que eu vou colocar também cada vez mais informações. Por quê? Né, pelas experiências que eu passei, o estilo de vida que eu já tive e essa busca, né, que essa busca eu acho que ela não para nunca, para ninguém, né? Então a gente está junto nessa busca, a gente está procurando entender o sentido da nossa vida aqui na Terra e a gente vai fazer isso de uma forma mais equilibrada, trazendo conceitos, trazendo peças-chave que a gente pode usar para transformar a nossa vida, tá bom? Então, eu agradeço quem esteve presente aqui, muito, muito grata. E eu deixo aqui o convite para amanhã e para sexta. Lembrando que na sexta nós vamos falar sobre a função mãe, tá bom? E na semana que vem, terapia de ambientes. Vamos falar da nossa conexão, da nossa família com a nossa casa, tá? Então, eu quero deixar para vocês já esse convite. Tragam os amigos, tragam as pessoas. Eu vou colocar lá também o meu canal lá no YouTube para que vocês possam entrar, interagir, assistir os vídeos, assistir as lives, porque é um conteúdo rico, gente. Esse conteúdo da sistêmica, né? São anos de estudo aí e a gente aprimorando para que possa trazer cada vez mais esse conteúdo rico, né? E passar aí, assim, à medida que eu vou melhorando a minha vida, que eu vou trazendo coisas boas, coisas bacanas para minha vida, eu vou trazendo isso para vocês também, né? Nenhum aprendizado e aquilo que fez sentido para a vida de alguém, ele deve ficar aprisionado. Eu não vou fechar comigo aquilo que me ajudou a crescer e que me ajudou a me transformar, né? Que eu quero ver todo mundo se transformando junto comigo. Então, mais uma vez, fica o convite, fica a gratidão por vocês estarem aqui. Vou deixar lá, né, o canal do YouTube, que é o Arquitetando Vidas. Entrem lá no Arquitetando Vidas, lá tem vários temas bacanas, cada dia mais vão entrar vídeos diferentes lá, né? E os cursos, que logo também vão estar sendo divulgados, os cursos online, os vídeos, as lives, tudo é informação rica que pode ajudar vocês a você pegar uma palhinha aqui e fizer sentido para a vida, já acontece uma pequena transformação. Então é isso, gente. Muita gratidão por vocês terem tomado um cafezinho aqui comigo. Amanhã nós temos um café de novo com convidado. Obrigada, Anitta. Ó, a Vivi entrou agora. Vivi, amanhã você vem tomar café comigo, que nós vamos ter convidados especiais
para que a gente consiga se trabalhar, né? A intenção é cada vez mais se conhecer e se trabalhar. E a gente vai melhorando juntos, viu? A cada dia juntos. Pessoal, beijo, beijo, beijo. Sexta-feira vamos falar de mães e amanhã com convidado, tá bom? Valeu, galera. Um beijo.